Boa noite a todos, que a paz do Senhor encontre no seu coração um espaço para habitar. Nós estamos aqui muito felizes porque Deus nos concede essa oportunidade de estar aqui. Minha esposa, nossas filhas já foram ali para a salinha, aqui o Diego e a Carol, casal de servos do Senhor, o Marrocos, a Rosilene, a Maria, cheia de Jesus. Maria cheia de graça, né? Cheia de graça, cheia de Jesus. E eu estou feliz. Quero agradecer ao pastor Orlando, à pastora Vanessa pelo convite de estar aqui, de ceder este púlpito, né? Para a gente ministrar a palavra. E eu só tenho coisas boas para falar do pastor de vocês, porque tem sido um mestre para mim, tenho aprendido muito, tem sido um mentor também para a minha vida. E é muito bom quando Deus prepara pessoas que a gente pode compartilhar conhecimentos e assim crescer. Amados, nós viemos esta noite com a missão de trazer uma palavra para a igreja. E eu quero meditar com vocês sobre o tema Uma Igreja Generosa. E eu acredito que verdadeiramente não é o hábito da Casa Viva falar em finanças, tanto como vocês viram falar hoje aqui. Não é uma cultura da Casa Viva, eu tenho convicção de se falar tanto em contribuições, como vocês ouviram falar aqui, tá? Mas eu preciso dizer uma palavra para você. Não existe um tema bíblico que crie mais aversão às pessoas do que este tema de contribuição. Não tem. Não tem na Bíblia absolutamente um tema que crie mais resistência no coração das pessoas do que a contribuição. E sabe, isto de fato é algo que mexe muito com as emoções das pessoas, com o humor delas. Porque logo que a gente para perceber que trabalhamos para adquirir algo que custa o suor da gente, o esforço da gente, o investimento nosso, nós temos aquilo como muito precioso. E por termos o ganho, o salário, o dinheiro por precioso, nos apegamos demais. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E a gente se apega a estas coisas como um tesouro que a gente não pode jogar fora, desperdiçar. E acredite, existe uma força contra a vontade de Deus que trabalha na mente das pessoas, que dependendo daquilo que você entrega no culto, dependendo daquilo que você entrega na sua igreja, você está desperdiçando e que não há lucros para isso. Mas bem, hoje falando sobre este tema, uma igreja generosa, eu vou buscar ser sucinto, leve nas palavras para alcançar o seu coração. Mas toda esta intensidade e a intenção de trazer isto à igreja é porque hoje a Casa Viva está passando pelo momento de transição. E esse momento de transição precisa tocar o coração dos irmãos, além das nossas orações, a consciência. Eu tive o privilégio de, antes do pastor alugar o prédio ali, adquirir o prédio para a instalação da sede desta igreja, eu fui convidado por ele para ir ali, entrar, olhar, andar dentro. E olha, gente, eu vivi um filme da minha vida. O filme da minha vida, quando nós estávamos há 11 anos atrás, aqui em Fortaleza, na rua Lopes Filho, número 35, no bairro da Parquelândia. A igreja passou 1 ano e 2 meses sendo reunida dentro de um buffet. E ali era um lugar que tinha todos os tipos de eventos, de festas, mas num domingo que não tinha evento, a dona daquele buffet nos cedeu para a gente fazer o culto ali. Já estávamos com 1 ano dentro daquele buffet e a gente queria um espaço que a gente pudesse se reunir todos os dias, se fosse possível. Se tivesse reunião todo dia, estar ali, mas no buffet não podia. Com todo o carinho e amor que a gente recebeu da irmã Aila, para ali
implantar a igreja inicialmente, mas todos os domingos de manhã eu tinha que ir limpar toda aquela bagunça que era feita no buffet. Tinha festas, eventos, e aí copos, garrafas, todo sujo, ir lá limpar tudo, zerar para fazer o culto na noite. Todo domingo de manhã, limpar o buffet para de noite fazer culto. E assim, a gente queria um espaço. Naquele interim da igreja, nós tínhamos um número que eu digo bem menor do que o número de fiéis que a gente tem visto às vezes que temos vindo aqui. E aí foi um desafio muito grande quando tivemos que sair do buffet para ir para um espaço nosso. Naquele interim, nós não tínhamos condição de pagar um aluguel, não tínhamos condição de pagar um galpão, não tínhamos cadeira, tínhamos um som, mas não tínhamos cadeiras. A igreja acabou se acomodando dentro do buffet, porque tinha todo aquele conforto, a beleza, e eu aproveitava as rosas dos casamentos para poder, sabe, hoje a igreja está com rosa nova, e vamos aqui ajeitar, para o pessoal quando chegar encontrar tudo bonito, né? Então eu saía fazendo assim, o que dava para aproveitar para o culto à noite, aí, hoje, a igreja hoje está linda no buffet, minha esposa sabe como era, né? Aí colocava rosas assim, tudo, gente, uma coisa chique, maravilhosa, rica e milionária. Era, mas a gente queria um lugar para chamar nosso, para fazer oração, para fazer vigília, para fazer uma escola bíblica, e a igreja não tinha condição de pagar um galpão. A gente encontrou uma casa para alugar. E quando eu cheguei naquela casa para alugar, tinha um terreno assim de 5 metros de largura, e a gente compramos umas cadeiras e colocamos ali na lateral, e eu dizia para Deus assim: Senhor, como é que eu vou construir uma igreja nesse lugar se a gente não tem condição de pagar aluguel, não temos condição para nada? E o Senhor disse assim: eu te dei a casa, eu te dei o lugar. Quando eu aluguei aquela casa, deixa eu contar isso aqui para vocês, eu cheguei para o dono da casa e disse assim: o senhor sabe que, né, aqui vai ser uma igreja, o senhor deixa a gente quebrar alguma coisa aqui para construir uma igreja? Ele disse: sim, o senhor pode quebrar tudo aí e construir uma igreja. Eu digo: é doido. Aí eu disse assim: mas só tem uma coisa, para construir uma igreja, o senhor não pode me cobrar aluguel, porque eu vou construir tudo aqui, vou quebrar, vou levantar, fazer teto, piso, e aí eu vou investir no seu terreno, e como é que eu vou pagar aluguel e ainda construir para o senhor? Eu preciso que você me dê 2 anos de carência para eu começar a pagar o aluguel. Aí ele olhou assim: 2 anos é muito, mas eu vou lhe dar 1 ano e meio. Eu digo: é doido. Isso é doido, eu dentro de mim eu dizendo: é doido, me deu 1 ano e meio. Aí eu disse: eu não tenho mesmo, eu tenho que sair de dentro do buffet, eu tenho que ir para um lugar, 1 ano e meio, eu vou meter a cara. E aí eu assinei o contrato, ele me entregou o contrato, e eu já estava com 2 meses naquele terreno lá, e disse assim: o homem deixou quebrar a casa, mas eu não tenho dinheiro para começar a construir, Senhor. Era um desafio. Talvez alguém se pergunte assim: pastor, por que não tinha dinheiro? Porque nós tínhamos pouquíssimas pessoas conosco. Aquele momento era um momento de desafio. A casa que tínhamos alugada era na Avenida Jovita Feitosa. Tinha gente que dizia: ai, um pastorzinho aí, acho que é doido, porque alugar uma casa dessa para colocar uma igreja? Aí um certo dia, era um domingo, eu estava sentado assim naquela lateral, pastor Orlando, pastora Vanessa, e eu ouvi uma voz que disse assim: você me pediu um lugar, e eu te dei o lugar. E por que você ainda não quebrou a casa? O homem já deixou você quebrar, você tem 1 ano e meio sem pagar aluguel. E eu já estava com 2 meses, já tinha perdido 2 meses. Já faltava só 1 ano e 3 meses. Aí, naquele dia, terminou o culto, eu disse assim: irmãos, amanhã eu começo a quebrar a casa e começo a construir a igreja. Aí uns irmãos chegou para mim e disse: pastor, o senhor está bem? Está tudo bem? O que foi que deu? O senhor de repente ficou assim empolgado, o senhor terminou o culto assim numa agitação, e o senhor vai começar a construir com o que isso aqui? Eu digo: amanhã, se vocês puderem vir me ajudar, eu vou destelhar a casa e vou começar a quebrar o prédio para construir a igreja. Irmão, no outro dia de manhã, apareceu uma pessoa na igreja. Eu disse: irmão, sobe aqui. Comecei a tirar as telhas, aquelas telhas de amianto, sabe? Já muito antiga, era uma casa velha, tirei metade do telhado da casa todinha, tirei.
Aí arranquei as madeiras que seguravam as telhas, fui num material de construção, a 1 quadra de distância da igreja, comprei uma marretinha de 1,5 kg. Com aquela marretinha eu fui no canto de um quarto e comecei a bater assim no canto. Era uma laje, aquelas lajes antigas, de concreto maciço, né? Aí comecei a bater no canto. De repente abriu um pequeno buraquinho e aí eu fui quebrando a laje todinha, sozinho. Quebrando aquela laje sozinho. E quebrando, irmão, com 2 horas eu estava com a laje do quarto toda quebrada. Passei para o segundo cômodo e assim fui indo. Isso eu comecei numa segunda-feira. Quando chegou no sábado de manhã, nós tiramos 7 carradas de entulho. Derrubei a laje da metade da casa todinha, umas paredes. O piso ficou todo desigual, porque onde tinha banheiro era aquela diferença, a cozinha tinha piso diferente da casa, a garagem de carro tinha diferença de piso, e assim estava aquele vão todo aberto, na Avenida Jovita Feitosa. Eu fui no material de construção, peguei um fio, coloquei numa ponta, levei para outra, 2 fios, colocamos 4 bicos de luz e abri as portas da casa para a rua. Irmão, aquilo era feio demais. Aquilo era horrível. Gente, quem passava dizia assim, que é isso aí? E eu coloquei uma placa bem grande assim, ó, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Paz e Graça. O negócio era poderoso, né? Só o nome já dizia muita coisa. Assim a gente começamos ali, irmãos. E de repente, paz, meus irmãos. E eu estou dizendo isso para ativar a fé de vocês e para fortalecer a fé dos pastores. Me lembro de um dia, era muita chuva, e nós não podíamos fazer o culto no vão aberto que eu havia quebrado, tinha ficado 2 quartos atrás. E ali, imagine a cena aqui, imagine você aqui a cena, que eu aqui, o vão aberto como vocês aí assentados, havia um quarto para cá, outro quarto para cá, e a porta de frente era a porta do banheiro. Estava chovendo, não tivemos como fazer o culto, e eu fiquei de frente para a porta do banheiro, e uns irmãos dentro do quarto e outra turma dentro do outro. E ali eu ficava, Jesus é bom, e Ele está aqui, e Ele vai abençoar, e Ele está com a gente. E de porta para o banheiro, quando o menino tinha vontade de ir para o banheiro, com licença, pastor, que eu vou entrar aqui para dentro do banheiro. Gente, era uma coisa que só Jesus e os anjos sabem como era. Uma mulher ia passando na rua, e ela viu aquilo. Ela ia para a igreja dela, climatizada, poltrona, e ela chegou no culto, e ela disse, meu Deus, eu estou aqui numa igreja climatizada com poltrona e aquele pastorzinho pregando no meio da chuva com os irmãos dentro do quarto. Eu tenho que ajudar aquele pastorzinho. No outro dia ela foi lá, bateu na porta, eu estava lá todo de roupa simples. Pastor, qual é o problema que a sua igreja não está coberta? Eu digo, porque está faltando telha. Não tem telha. Não, perdão, não tem ferro, precisa fazer uma coberta de ferro para a gente telhar e tudo. Precisa do ferro, e quanto que é o ferro? O ferro na época era R$3.500. Pois vamos lá na Aço Cearense que eu vou comprar todo o ferro que a igreja precisa para fazer a coberta. Ela foi comigo, comprou todo o ferro. Aí chamei o serralheiro, chegou outro irmão e disse, pastor, quanto que é para fazer as tesouras? Eu digo, é R$3.000 de mão de obra. Pois pode mandar fazer que eu vou pagar. E assim fizemos as tesouras, colocamos. Um mês depois eu estava lá no mesmo cantinho, pregando, porque estava chovendo, pregando, e a irmã passou na porta da igreja, no carro dela, climatizado, indo para a igreja, climatizada, poltrona, e meu Deus, o pastor ainda não cobriu isso aqui. No outro dia, pastor, o senhor não disse que faltava só os ferros? Eu digo, irmã, faltavam os ferros e as telhas. E por que o senhor não me disse tudo que faltava? Pois embora comprar as telhas. E ela comprou as telhas. Essa mulher nunca congregou com a gente, mas foi quem Deus tocou para naquele momento investir. Hoje eu chego naquela igreja, olho muitas vezes para o telhado, subo lá em cima e digo, Deus mandou alguém semear, que nunca congregou aqui, mas ajudou. Gente, esses atos todos geraram uma igreja generosa. Eu considero hoje a Paz e Graça uma igreja que se espelhou nessa questão da generosidade. E assim,
Deus tem feito muitas maravilhas. 1 ano e meio depois, o prédio estava levantado, o prédio estava coberto, e agora a igreja tinha condição de pagar o aluguel e avançar. Eu estive aqui há 1 ano atrás, foi a primeira vez que eu vim à Casa Viva, com o pastor profeta Arno, e naquele dia eu pude sentir dentro de meu coração que vocês não iriam ficar muito tempo aqui, cada um com a sua história, mas acredito que o que arde no coração do pastor de vocês é a mesma coisa que ardeu no meu coração, um espaço para chamar de nosso. Um espaço para você ter uma sala de aconselhamento, um espaço para você ter um lugar de oração, um espaço para você ter um lugar de encontro com os jovens, para o ministério de jovens da igreja crescer. E lá naquele período, pastor, a gente não tinha jovens na igreja, porque os jovens que iam visitar a gente chegavam e diziam assim, aqui não tem nada, não tem ministério, não tem como desenvolver uma oração, não tem. Era tudo muito complicado, porque eu estava dentro do buffet. Então, Deus, Ele nos deu graça, e eu louvo a Deus por hoje estarmos num lugar tão lindo, organizado, uma igreja climatizada, com poltronas, e quem já foi ali conhece, Deus soprou tudo que a gente sempre sonhou. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, eu não sei qual é a sua condição, mas não retenha aquilo que Deus tocar em você, para você fazer história. Uma coisa eu digo a vocês, aquela senhorinha, ela está com uma história bonita dentro da igreja. Quando nós somos generosos, nós escrevemos histórias. Todas as vezes que nós somos generosos, nós empregamos as nossas digitais. Sabe, quando eu olho para uma janela, que eu sei que foi o irmão fulano que deu. Quando eu olho para uma cadeira, que eu sei que foi o irmão ciclano que entregou. Eu vejo ali empregado as digitais de quem construiu história comigo. Eu vejo ali, sabe, a demonstração do amor na prática. Porque generosidade é o amor posto em prática. Generosidade é o lugar aonde o sacrifício se encontra com o prazer. Em outras palavras, exercer generosidade custa, tem preço. Ao mesmo tempo, tal sacrifício é exercido com prazer ou alegria. Gente, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Olha só o que a Escritura, se tiver a versão NAA, eu agradeço. É muito precioso o que diz aqui. 2 Coríntios 9, 10 e 11. A Bíblia diz assim: e Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. E Deus que dá semente ao que semeia. E Deus que dá semente ao que semeia. Toda a nossa generosidade é simplesmente a semente que Deus entregou. Sabe, eu tenho certeza que tudo o que a Casa Viva precisa para a sua transição e mudança para ali, tudo o que ela precisa nesse momento, está justamente no bolso da igreja. Está justamente no bolso do irmão. Como que eu posso dizer isso? Porque Deus, Ele dá semente. Ele dá semente para o que semeia. Ele dá semente para o que semeia. E pão para alimento também suprirá. E o mais incrível é que aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. E assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda
generosidade. Enriquecido para toda generosidade. Eu vou repetir: enriquecidos para toda a generosidade. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. E quando nós levarmos as suas ofertas, aqueles que as necessitam, a sua generosidade resulte em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Eu quero falar aqui qual é a diferença de generosidade para esmolas. Generosidade sempre terá algo que se consumirá em sua vida. Ou seja, a generosidade ela custa, ela tem preço. Por quê? Porque quando você é generoso, você consome algo que você possui. Você abre mão de algo que você possui. É abrir mão de algo. Mas a esmola não é generosidade, porque a esmola é o resultado de uma condição em que há sobra. Por exemplo, esmolas é a condição em que há sobra. Moedas. Você passa na rua, o mendigo está pedindo, você pega o quê? Uma moeda, porque ela está sobrando. Você pega R$2, porque está sobrando. Aquilo não faz falta. Aquilo não muda o seu dia. Aquilo não muda o seu planejamento. Aquilo não muda as suas somas financeiras. Mas a generosidade é quando você abre mão generosamente para dizer assim, ó, eu vou semear. Preste atenção a esta frase. Generosidade tem um preço. Ela faz a diferença entre quem dá e entre em quem recebe. Ou seja, quando a gente é generoso, a gente escreve uma história na nossa vida e a gente escreve uma história na vida de quem recebe. Generosidade não fala do que temos, mas fala de quem somos. Anota isso aí. Generosidade não fala, eu faço porque tenho. Não, eu faço porque sei quem sou. Fala de mim. Nossos atos de generosidade falam muito de nós. Quantas pessoas esperam ter para dar? Quantas dizem, eu um dia vou ter, um dia eu vou fazer, um dia eu vou ser generoso. Mas a pessoa que é generosa, ela nunca espera ter para dar. Ela é o tipo da pessoa que, se não tem dinheiro, ela tem comida. Se ela não tem comida, ela tem roupa. Se ela não tem roupa, ela pode abrir a sua casa para um momento. E, obviamente, se ela não tem casa, ela tem um contato para dizer assim, eu não tenho como acolher na minha casa, mas eu tenho um contato e a gente vai fazer o que tem que ser feito. O que é generoso, ele não precisa ter, ele precisa ser. Ele precisa ser aquele que abre o seu coração, mas que jamais foge ou se esconde para aquilo que ele pode, com alegria, acrescentar. A generosidade, ela é visionária, ela é amorosa. A generosidade, ela é cheia de Deus, porque ela sempre tem algo para dar. A pessoa generosa, ela é amorosa, ela é visionária, porque ela sempre tem algo para dar. E ela nunca consegue ficar de fora. Faz sentido isso para você? Ela nunca fica de fora. Ela sempre faz parte. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. E aqui tem irmãos da Paz e Graça que estão comigo aqui. Mas olha, ali na igreja onde nós pastoreamos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Os irmãos mais simples da comunidade são os irmãos que nunca ficam de fora de um propósito que a gente faz. É incrível quando me lembro muito bem que era o ano de 2020 e a pandemia estava chegando no mês de março. Em fevereiro, uma senhora viúva da nossa igreja chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou aposentada agora. E eu disse, que maravilha, minha irmã. É mesmo? Fui, pastor. Fui receber a primeira aposentadoria minha na Crefisa. É esse o nome? Na Crefisa. Eu digo, mas na Crefisa foi, pastor. E deixa eu dizer para o senhor, quando eu estava lá, eu peguei uma nota de R$100 para fazer um empréstimo.
porque eles fazem empréstimo dando a nós uma nota de R$100. E eu trouxe aquela nota de R$100, escrita assim, ó, empréstimo, e tinha R$100. Aí eu fiquei voando, né? O que essa irmã vai falar? A viúva, idosa. Eu disse, pastor, quando eu vi aquela nota de R$100 falsa, escrita assim, ó, empréstimo, aquilo encheu meus olhos. Eu disse, eu não acredito que a irmã foi aposentada e já fez um empréstimo. Aí disse, encheu meus olhos. O que foi, irmã? Eu digo, eu me vi fazendo uma campanha na igreja para a gente colocar o forro da igreja. E a gente vai fazer uma campanha de R$100. Eu vou fazer um carnê com 10 parcelas de R$100 e eu não quero ninguém aqui para me dar menos de 100. Se for menos de 100, eu não quero. Só quero se for 100. Eu digo, e a senhora vai fazer isso, irmã Tereza? Eu digo, vou fazer. O senhor me permite? Eu vou fazer os carnê tudinho e na capa do carnê vai ter uma nota de R$100. Eu cocei a cabeça e eu disse, essa irmã é doida. Ela não fez os carnê, 100 carnê. Pastor, eu já vi assim, eu vou levantar R$100 mil. A gente vai colocar o forro da igreja, a gente vai colocar ar-condicionado e ainda vamos comprar as poltronas climatizadas. Digo, essa mulher está com mais fé do que eu. Era fevereiro. Em março, era para os irmãos pagar a primeira parcela. Veio a pandemia e fechou tudo. Vocês lembram disso? Você sabe, uma irmã que trabalha como do lar, doméstica, numa casa aqui na Aldeota. Ela foi a única pessoa que pagou o carnê quando tudo fechou. Eu nunca esqueci daquilo. Quando tudo fechou, ela foi a única que pagou a parcela do carnê. E eu disse, pastor, a irmã fez o pagamento. Os outros tudinho estão dizendo que agora está tudo fechado, não pode gastar, não vai poder ajudar com nada, por causa da pandemia, está todo mundo com medo de ficar pobre. Mas aquela irmã pagou os R$100. E quando tudo fechado, ela procurou e ainda deu o dízimo dela. Eu digo, meu Deus do céu, a irmã já deu o dízimo e agora já pagou mais R$100 do carnê. Mês de abril, a irmã pagou a segunda parcela. Mês de maio, a irmã pagou a terceira parcela. E aquilo foi tão forte, porque de onde eu não esperava, ou de quem eu não esperava, estava honrando um carnê para colocar o forro na igreja. Aquela irmã tem uma história naquela igreja. Por quê? Porque ela mostrou quem ela era. Quem era ela? E ela mostrou que, no meio do grande desafio, ela não ia fugir e nem ficar de fora do projeto. Irmãos, uma igreja generosa, ela passa por pessoas generosas. Não existe igreja generosa sem pessoas generosas. Pessoas que sempre terão algo a acrescentar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 11. A Escritura diz assim: vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração e gratidão a Deus. Porque a generosidade nos enriquece, nos enobrece. Deus tem um compromisso. Deus tem um compromisso com quem é generoso. Deus anda à procura de dar por intermédio destas pessoas. Sabe, porque o generoso é alguém que Deus encontra e diz assim, ó, eu escolhi você para entregar aquilo que eu te dei. Porque tem pessoas que Deus dá tantas coisas, mas eles retêm aquilo que Deus dá. Deus entrega, mas eles fecham o coração. E aí não consegue haver multiplicação. E Deus procura corações generosos para Ele fazer multiplicar. O desafio é viver sendo um canal por onde a riqueza de Deus passará através de nós e que a gente nunca vai parar diante dos desafios. Nada vai nos parar.
diante dos desafios, porque quando Deus encontra um coração generoso, Deus encontra alguém que é canal. Canal. Eu ouvi uma frase outro dia de um pastor muito conhecido no Brasil, e aquela frase foi muito forte para mim. Preste atenção nisso aqui. A frase é: se hoje, eu vou ser mais sucinto. Levanta as mãos assim, dá um sinal. Quem é membro da Casa Viva? Quem é membro da Casa Viva? Pronto, só isso. Obrigado. Pode baixar. Se hoje todos vocês não dessem mais oferta e nem dízimos neste lugar, se hoje ninguém mais, a partir de hoje, ofertasse e dizimasse na Casa Viva, o que seria da Casa Viva? Para onde ela iria? É justamente isso. É sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes o inimigo de nossas vidas, ele tenta impedir o coração de pessoas, porque Deus quer que você seja canal. Quantas vidas estão hoje aqui? Porque antes de chegar aqui, o pastor Orlando, com a sua família, sua esposa, Deus levantou 1, Deus levantou 2, Deus levantou 3, Deus levantou 4, Deus levantou 15, Deus levantou 30, e o pastor pôde dizer assim, ó, agora a gente pode alcançar mais pessoas. A nossa generosidade alcança mais pessoas. E vejam só, hoje nós temos uma reunião por semana aqui, não é isso, pastor? Mas vai chegar o momento que o pastor vai dizer assim, olha, no mês que vem nós vamos ter 7 dias proféticos. No mês que vem a gente vai ter 3 dias de conferência. E a igreja vai poder se reunir, levar gente, se multiplicar, sabe? E a igreja vai prosperar. Tudo isto, fruto de quê? Generosidade. Fé. Fé. A igreja vai crescer, a igreja vai avançar. Deus, Ele está procurando pessoas que se permitam ser um canal dEle, por onde as riquezas dEle vai passar pelas suas mãos. E você vai ser um mordomo fiel para entregar. Queira Deus que sejamos pessoas nas quais Ele possa confiar. Deus quer homens e mulheres que Ele possa confiar para atender às necessidades do reino. Para atender às necessidades do reino. Sabe? E se eu posso enxergar a cidade de Fortaleza transformada, eu enxergo através desta casa que Deus levantou como uma casa viva para salvar pessoas e transformar a cidade de Fortaleza. O reino de Deus não funciona quando a gente dá para receber, mas quando a gente planta para colher. Sabe? O reino de Deus é assim, é plantando para colher e não dando para receber. Você planta de manhã, você planta ao meio-dia, você planta de tarde, você planta à noite, você não sabe qual delas vai nascer, mas você sabe que vai nascer. Então nunca duvide, porque Deus ele cuida verdadeiramente daqueles que conseguem ter fé para isto. Gente, hoje eu tenho um pouco mais de facilidade para falar sobre isso. Mas, pastores Orlando e Vanessa, eu não vou nem olhar para a cara de vocês, para vocês não ficarem com vergonha de mim. Quando o Ministério Paz e Graça começou, a gente não tirava ofertas. Como é o nome da senhora? Fátima. A gente não tirava oferta, Fátima, e nem tirava dízimo. Eu tinha tanta vergonha de falar nisso, porque eu achava que eu ia constranger os irmãos. E eu pensava que quando eu falasse sobre dízimos e ofertas na Paz e Graça, as pessoas iam todas embora. Aí um dia, um pastor veio de São Paulo, conversei com ele e contei para ele toda a história da igreja. Aí ele disse assim, pastor Isaac, você está impedindo que a bênção de Deus chegue na vida dos seus irmãos. Porque se você não permite que eles entreguem, se você não fala para eles contribuírem, você não está permitindo que a igreja receba as bênçãos. A partir de hoje, pastor Isaac, tire oferta e dízimos
na igreja. Eu tinha um gasofilaço, Fátima, que ficava por trás de uma parede. Você está vendo ali onde aquele irmão está lá? O gasofilaço ficava lá no buffet, atrás de uma parede justamente parecida assim, com aquela curva. Aí os irmãos perguntavam, e pastor, e a oferta? Diga, irmão, tem um gasofilaço ali atrás da parede, vocês vão lá e ofertam. Porque eu tinha vergonha de falar, porque eu achava que eu ia perder gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a ativar a fé das pessoas. As pessoas começaram a ter liberdade para testemunhar, para testificar e para viver milagres na sua vida. E, na verdade, eu perdi algumas pessoas. Mas eu não as perdi porque falei de dízimo. Eu as perdi porque elas estavam perdidas sobre o tema dízimo e oferta. Não foi pelo que eu falei. É porque elas estavam perdidas. Porque agora elas iam ter que procurar um outro lugar, uma outra igreja, que não as constrangesse a fazer algo que é tão precioso para fazer. Então, as pessoas generosas são verdadeiros fazendeiros, porque elas sabem muito bem que plantar isto lhes fará nascer uma planta, através da semente. Diga assim comigo, generosidade é terreno fértil. Sim, a generosidade também é vista como perspectiva bíblica de um dom. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8, para a gente encerrar. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Põe aqui para mim, varão. Amém? Romanos 12, versículos 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. E se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Porque tem pessoas que não têm dom. Elas têm dinheiro, mas não têm dom. Tem gente que não tem dinheiro, mas tem dom. E quando ela tem dom, ela encontra um jeito para dizer assim, pastor, eu não estou tendo dinheiro, mas eu trouxe aqui, olha, para a cantina da igreja uma torta. Olha, pastor, eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque tem um dom da generosidade. É isso. E se você não tem dom, está na hora de pedir, Senhor, então me dê este dom. Me faça viver isto, me faça sentir isto. Me concede esta graça. E eu oro a Deus para que Ele derrame este dom sobre a sua vida. A gente pede tanto dom para Deus assim, Senhor, me dê um dom de profecia. Senhor, me dê um dom de revelação. Senhor, me dê um dom de visão. Fiquemos de pé agora. Aí todos vocês assim, Senhor, me dê o dom de contribuir. Vocês vão orar a partir de hoje. Senhor, eu quero o dom de contribuir. E olha, com muita alegria, eu estou falando isso aqui para vocês hoje, pregando sobre esta igreja generosa. E vocês não vão ficar com raiva de mim, pelo amor de Jesus. Eu sou bem bonzinho, viu? Eu sou um pastor bem bonzinho. Então, eu falo sobre outras coisas. Mas hoje eu vim aqui, sabe por quê? Porque hoje é a última vez que eu venho assistir um culto com vocês nesse lugar. O próximo culto eu vou estar com vocês celebrando. A pregação vai ser diferente, não vai ser, pastor? Amém? A próxima pregação, aí vocês vão dar glória a Jesus, vocês vão correr dentro da igreja, menino, que unção é essa? Mas hoje foi essa pregação. Sabe por quê? Porque Deus tem algo grande para fazer através de vocês. O pastor e a pastora de vocês são os ministros que ativam vocês para o reino de Deus. Deus, ele vai salvar muitas vidas ali naquele lugar. Deus vai fazer muitos milagres ali naquele lugar. Aquele lugar vai ficar tão pequeno porque o pastor vai começar a fazer culto de manhã, culto meio-dia, culto de tarde, culto de noite. Deus vai levantar mulheres e homens aqui para pregar, para cantar.
Deus vai levantar pessoas incríveis para ministrar sobre pessoas. Tem sido esta uma das preocupações e um dos ministérios mais lindos do pastor de vocês. Levantar discípulos. E eu vejo um exército de mulheres e de homens aqui, cheios de Deus, em que aquela região da Messejana, aquela região da Água Fria, aquela região todinha vai ser alcançada pelo mover do Espírito Santo. Talvez, no dia que você foi pegar uma cota, quanto é uma cota, hein, pastor? R$200. Aí você diz assim, pois, eu vou pegar só uma cota aqui, que é para poder fazer bonito, né? Vou pegar uma cota. Aí Jesus diz assim, pega 10. Aí, não, 10 não, vou pegar só uma para fazer bonito. Não, faça história. Não faça bonito, faça história. Eu sei que a igreja é pouca, mas quando a gente chega assim, ó, eu vou contar outra coisa. Eu posso, pastor? Só o último testemunho. A igreja Paz e Graça, aquela irmã que se aposentou, que fez o carnê que eu falei para vocês, para colocar o forro, né, para climatizar o prédio e tudo. Ela chegou um dia na igreja, aí viu assim, a lateral da igreja toda de cimento. Aí ela disse assim, pastor, quanto que é para colocar esse piso aqui na lateral todinha, né? Um piso só, nas laterais, fora da igreja. Aí eu disse, irmã, isso é muito dinheiro. Mas quanto que é? Eu disse, se a senhora quiser, eu vou atrás saber quanto é que é o preço. Pois vá ver o preço para mim. Aí passou uma semana, cadê, pastor? Quanto que é? Eu digo, mas eu vou ver. Aí eu digo, rapaz, a irmã está me tirando a paz para saber quanto é que é o piso da lateral da igreja todinha. Aí eu disse assim, irmã, o piso vai dar uns R$9.000, mais uns 4.000 de mão de obra e mais uns 1.500 de argamassa, vai dar R$15.000. Aquela irmã foi comigo lá no Carajás e comprou todo o piso, toda a argamassa, no cartão de crédito em 12 parcelas. Ela disse assim, por um ano, pastor, o meu salário vai ser todo para pagar o piso da igreja. Eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus, irmã, mas a sua vida, não se preocupe, porque Deus não vai deixar faltar nada para mim. Eu estou dizendo isso porque hoje, muitas pessoas entraram aqui dentro e não acreditaram que essa igreja ia romper. Muitas pessoas passaram por aqui e foram embora porque acharam que isso ia ficar só aqui mesmo. E vocês sabem, vocês conheceram pessoas assim, que não botaram fé e nem crédito no milagre do Senhor. Mas há pessoas que foram embora, que vão voltar para casa viva. E elas vão, quando chegar lá, vão dizer assim, pastor, me perdoe, porque eu pensei que não ia dar certo. E hoje eu preciso voltar para cá, porque eu sei que Deus foi contigo. Tem pessoas que não acreditam no milagre, elas não ficam porque elas estão atrás de algo que engrandeça assim, sabe, os olhos delas. Mas eu vejo Deus fazendo tantas coisas. Então a partir de hoje, quando o culto terminar, você vai procurar o irmão que é o responsável pelas cotas. E se Deus mandar você pegar 10 cotas, pegue 10. Se o Senhor diz para você pegar 20 cotas, pegue 20 cotas. Se o Senhor mandou você pegar e dizer assim, olha meu irmão, eu vou contribuir por 10 meses ou um ano. Gente, eu estou dizendo isso aqui para vocês porque hoje Deus está destravando pessoas aqui para semear e construir uma história na transição da casa viva. Igreja generosa é esta, que ela não faz apenas o que dá para fazer, ela faz o que tem que ser feito a fazer. Amém? Deus, eu oro nesse momento pela igreja e eu te peço em nome de Jesus por todos que aqui estão, porque talvez você veio aqui
esta noite dizendo: eu quero receber uma palavra. Mas talvez você é a pessoa que Deus veio receber. Deus, e eu tenho certeza que alguns vieram talvez para serem tratados de outra maneira, mas hoje o Senhor está nos tratando assim, e eu quero liberar a tua bênção de portas abertas. Nas próximas 72 horas, pessoas procurem o pastor desta casa e os responsáveis para se posicionarem e dizer: eu vou avançar e vou fazer mais e mais e mais. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, e que até a próxima quinta-feira o pastor Orlando me ligue dizendo: pastor Isaac, nós fechamos as 300 cotas para a obra do Senhor naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção e profetizamos condições, portas abertas, meios para esta casa, porque em breve nós teremos uma casa viva para a glória do teu nome, num lugar onde o Senhor está levando a igreja para ser plantada ali, pois aqui, Senhor, foi um momento muito especial e histórico, mas ali é um momento de alargar as tendas e multiplicar vidas e vidas e vidas para o reino de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, amém e amém.